Boa tarde a todos. Vamos iniciar o tema 2, dinâmicas demográficas e a transição demográfica. Atividade 1, cartografia pessoal. Lembrem das palavras, se não pesquisaram, pesquisem num dicionário ou ainda na internet o que é a palavra dinâmicas, né? Eu já havia dito que é um ordenamento simétrico ou assimétrico, ainda que seja. É como se fosse uma engrenagem dessa população. Essa população, como é que ela se relaciona dentro de um determinado território. A quantidade de nascimentos todos os anos, de morte, crescimento vegetativo, que é a subtração das mortes, dos nascimentos, como essas pessoas migram para determinadas regiões. Então, vamos pensar dessa maneira. Como é que essa transição acontece, né? Quais foram as influências que nós sofremos ao longo dos anos dentro do nosso território e que fez com que a população em determinado momento crescesse muito, em outro estagnasse, em outro houvesse decréscimo. Então, pensar essa relação, pensar essa dinâmica, é tentar também entender por que isso acontece em um determinado território, e quais são as influências, né, sejam populacionais, seja a dinâmica da economia, seja as catástrofes ambientais e climáticas, o que leva a influenciar a esse contingente populacional. Como é que essa transição acontece? Então, a atividade 1 vai tratar de cartografia. A cartografia é uma ciência responsável pela produção de cartas, pela produção de mapas. Então, a cartografia pessoal, nós vamos falar, retratar através de gráficos, dados, desenhos, informações pessoais acerca do grau de parentesco, acerca da naturalidade, onde nasceu, estado, país, se teve filhos ou não, e se pretende ou não ter filhos, né? Então, ao iniciar esse tema, com a orientação da professora, elabore uma tabela com as características pessoais e sociais de sua família responsáveis, conforme o exemplo a seguir. Então, pegue um caderno, faça com a régua, desenhe aí com a régua, e embaixo você vai escrevendo as informações. Depois, vai responder as questões. A questão A diz: após o preenchimento da tabela, socialize as informações com os colegas de turma e identifique as diferenças e semelhanças entre as respostas. Como você não pode encontrar o amigo nesse momento, você vai falar você pode conversar, ligar para seu amigo ou conversar com ele pelo WhatsApp e estabelecer essas comparações. B, assim você vai descobrir de onde cada um veio, né? É um papo legal para falar sobre migração, sobre crescimento populacional, sobre dinâmica e transição demográfica, né? A palavra demografia vem de demopopulação, grafia seria a descrição dessa população. Então, demografia é descrever o contingente populacional em um determinado lugar, território. Então, B, vamos para esse exercício. Podemos dizer que ao fazer este levantamento de informações da turma, estamos fazendo um estudo sobre população? Sim, estamos. Escreva com suas palavras o que significa população para você. Então, a população é determinada quantidade de pessoas, de indivíduos, um determinado grupo que está sedentário em um determinado território, um determinado lugar, ok? Então, você aí pode procurar a definição de população, conjunto de indivíduos, agrupamento de indivíduos em uma determinada região ou território. A atividade 2 é para fazer a leitura e análise da tabela. É uma tabela, está na página 57, é a população brasileira de 1890 a 2020. Então, você tem um aumento, alguns anos variou 10 anos, outro variou 11, outro variou 20, então você vai olhando o aumento da população, essa projeção até 2020. Vamos responder as questões. Questão A, considerando as informações apresentadas na tabela 1 e em seus conhecimentos sobre o tema, podemos afirmar que a população brasileira está crescendo de forma acelerada? Justifique. A gente vai dizer que em algum momento foi acelerado o crescimento, como por exemplo de 1900 a 1920, e que isso talvez esteja relacionado a políticas públicas, e cabe uma pesquisa no Google nesse momento, que depois você tem um crescimento de 10 milhões aproximadamente. Em outros, olha aqui, de 1950 a 1970, você tem um aumento de 40 milhões de habitantes no Brasil e provavelmente, sobretudo pelo desenvolvimento e o crescimento, a construção de Brasília, o crescimento do desenvolvimento da necessidade do trabalhador na indústria, na construção civil,
a questão da ausência de métodos contraceptivos, que a ausência também de lazer acaba fazendo com que os casais permanecessem mais tempo juntos, e a ausência de ter uma camisinha, ou ter o DIU, ou ter a pílula que vai proteger a mulher naquele momento de ter o filho, ela estava ausente. Então, eu não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha a pílula. O que aconteceu? Houve um aumento exponencial da população brasileira nessa história do país, ok? Então, lembrem aí, foi um momento de grande endividamento do país, a construção de Brasília, o deslocamento da capital do Rio de Janeiro, a capital do país, que era o Rio de Janeiro, para então a Brasília, que seria um lugar, o coração do Brasil, e ali seria possível construir rodovias que interligaria todo o território brasileiro, em forma de paralelos radiais, ok? Então, considerando as informações apresentadas na tabela 1 em seus conhecimentos sobre o tempo, podemos afirmar que a população brasileira está crescendo de forma acelerada? Aí você vai dizer que cresceu em algum momento, em outros momentos não. De 1890 a 1900, cresceu 3 milhões aproximadamente, enquanto em 1950 a 1970 cresceu 40 milhões. Então, a que eu atribuo isso? Quais são as políticas públicas, as justificativas que eu posso utilizar, né? Nesse momento, o contingente populacional também era menor, então o aumento também foi menor. Então, a gente procura informações. Era um momento turbulento no Brasil, 1890, né? Qual foi o ano da declaração de independência? O Brasil se tornou independente em que momento a família real saiu do Brasil, quem é que estava administrando o país nesse momento? Então, pensar todas essas questões. Questão B. Com apoio do professor, identifica o percentual de crescimento entre os períodos de 1890 a 1940, 1950 a 1991 e, por fim, 2000 a 2020. Escreva no caderno a sua conclusão, justificando as informações obtidas. Então, você vai montar continhas aí no seu caderno, tá certo? Você vai colocar, então, de 1890, você coloca aí 14.333.915 pessoas. Depois você pode colocar embaixo, 1900, 17.438.434 pessoas. Por favor, você coloca em ordem de subtração, então em cima o maior, embaixo o menor, subtrai. Ao subtrair, você vai encontrar o valor aproximado de 3.104.519 pessoas. A gente, quando vai fazer uma conta de porcentagem, a gente precisa lembrar que nós partimos o cálculo, fazer cálculo de porcentagem precisa partir de um referencial. E nesse momento, o referencial, qual é? O referencial é o primeiro valor. Então, quanto cresceu a partir de 1890? De 14.333.915. Quando eu subtraí isso de 17 milhões, eu encontrei um valor que foi 3.104.519 habitantes. Para mim conseguir calcular, você pode fazer a sua conta à sua maneira, você pode fazer uma regrinha de 3. E eu fiz uma regra de 3, ok? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar para você. Então, eu coloquei lá 14, na verdade eu peguei e coloquei o valor 14.333.915, na frente eu passei uma linha e coloquei um xizinho. Na verdade, desculpa, 14 milhões é o valor total, eu coloquei 100% na frente. É o valor total que nós temos, cheio. A gente quer achar o valor, a porcentagem. Para achar a porcentagem, eu precisava subtrair. Então, eu subtraí, deu 3 milhões. Então, eu coloquei embaixo de 14 milhões, 3.104.519 habitantes. E na frente, uma linha, um tracinho e um X, porque eu não sei o valor. A incógnita X representa o valor desconhecido. E eu calculei em cruz, chamado de regra de 3. Então, eu multiplico 14.333.915 habitantes por X. Então, vai dar 14.333.915 habitantes X, igual a 3.104.519 habitantes vezes 100. Quando eu fiz esse cálculo, eu cheguei a um valor, que foi 310.451.009 pessoas. O que eu fiz? Eu dividi esse valor pelo valor que eu precisava. O valor que me possibilitou encontrar, depois de multiplicar por 100, então, eu dividi pelo valor que estava abaixo. Eu achei esse valor, que deu como porcentagem, vamos olhar aqui, a porcentagem aproximada. Eu não fiz o cálculo? Fiz o cálculo, tá aqui. Vamos lá, eu vou fazer o cálculo. Então, eu tenho um valor total
eu sabia que eu tinha, que a porcentagem ia chegar aproximadamente 21,65, porque o restante é dízima periódica, tá bom? Eu usei apenas 2 dígitos após a vírgula. A porcentagem de crescimento de 1890 a 1900 foi de 21,65%. Professora, como você fez esse cálculo? Dessa maneira como eu disse. Subtraí primeiro o de 1900 por o de 1890, achei o valor, coloquei um X na frente, em cima eu tinha o valor total, que era o 14 milhões, que era o 100%. Multipliquei em cruz, dividi depois 14, o valor total, que foi 310.451, que foi 100 vezes 3 milhões, dividir por 14 milhões. Então, 310 milhões dividido por 14 milhões, e aí os 333.915, deu um valor que é esse, o da porcentagem, 21,65. Então, a resposta do primeiro foi essa. Você vai calcular o segundo e o terceiro. Faça a conta novamente. Subtraia 1950 de 1991. Quando você fazer a subtração, você vai ter um valor que vai chegar a aproximadamente 94 milhões, aproximadamente uns quebrados. Você pega esse valor, coloca lá do lado, coloca um X, porque você não sabe quanto é em porcentagem, pega o valor total, e aí o valor de 1950, e aí, que é 100%, descobre o valor, a porcentagem, quanto cresceu de 1950 a 1991, ok? Eu não sou professora de matemática, espero ter ajudado. Depois você coloca o valor da porcentagem ao lado. C. A partir dos dados identificados na atividade anterior, justifique o aumento ou a diminuição do percentual de crescimento da população brasileira, utilizando como referência os processos históricos envolvidos nos períodos de 1890 a 1940, de 1950 a 91, de 2000 a 2020. Então, você vai ver o crescimento populacional e vai justificar o aumento ou a diminuição do percentual. Como sempre houve um aumento, em alguns momentos menores e outros maiores, você vai justificar as políticas públicas que influenciaram. Embaixo eu tenho sites que vão te auxiliar nessas informações, tá certo? A encontrar a justificativa que em algum momento cresceu mais e em outro cresceu menos. Atividade 3. Leitura e análise de gráficos e tabela. Observe os gráficos 1 e 2 e a tabela abaixo e responda. Gráfico 1. Taxa bruta de mortalidade por 1.000 habitantes. Brasil de 2000 a 2015. Então, se contou 15 anos, tá certo? A gente observa os gráficos 1 e 2. Então, o primeiro gráfico traz a taxa de mortalidade, que vai de 0 a 7, a taxa bruta de mortalidade por 1.000 habitantes. E aí embaixo eu tenho aqui a quantidade, os anos que se passaram, esses 15 anos, tá bom? Então, a mortalidade ela foi caindo ao longo do tempo. Por que ela caiu de 7 para 6% da população ao longo desses 15 anos? O que justifica isso? A gente sempre vai atribuir as políticas públicas relacionadas ao saneamento básico, aos meios, à indústria farmacêutica, ao cuidado, ao esclarecimento, à melhora na qualidade de vida e na alimentação do brasileiro, tá certo? Então, o gráfico 2, na página 58, traz a taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes. Também caiu nesses 15 anos de 20% para 15% aproximadamente. Então, aumentou também a quantidade de nascidos vivos aí no Brasil. Tabela 2, taxa de fecundidade no Brasil de 2015. A fecundidade aumentou, né? Olha lá, vamos ver se a fecundidade aumentou. Não, ela tendeu a diminuir. Né? Quais foram os atributos que desde 2000 a 2015 fez com que a taxa de natalidade, de fecundidade diminuísse? Quais são as questões que nos levam a refletir que as mulheres hoje têm menos filho? Por que têm menos filho? Né? São só os métodos contraceptivos ou existem causas, doenças, locais ou outras questões que influenciam e que trazem um insucesso familiar no sentido da quantidade de filhos? Então, qual é a relação existente entre os gráficos taxa bruta de mortalidade e taxa bruta de natalidade? Então, você pode estabelecer uma relação entre o gráfico 1 e o gráfico 2. Então, a taxa bruta de mortalidade, que chegou a 7%, depois caiu um pouco, e a taxa bruta de natalidade, que também diminuiu.
Então, o que leva a isso? Pense na indústria farmacêutica, nos métodos contraceptivos, no maior esclarecimento do indivíduo, a informação, a internet que possibilita você pensar em planejamento familiar, quantidade de filhos por família, a questão do custo hoje, quanto custa ter um filho hoje para o governo, quanto custa para uma pessoa de classe média baixa ou ainda para uma família mais rica. B. Descreva como esta taxa é calculada. Em seguida, analise a tabela 1, taxa de fecundidade. Indique se a sua tendência é de crescimento ou redução. Justifique sua resposta com as informações presentes na tabela. Então, ele está pedindo para você descrever como é calculado a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Se você entrar no Google, você vai descobrir que eles calculam geralmente a cada 1.000 habitantes, né? Na tabela 1, acho que foi isso. Eles retrataram a cada 1.000 habitantes, eles calcularam o valor, a taxa de mortalidade. Então, eles calculam o percentual da população total, a quantidade de nascidos vivos. Dentro desse percentual, eles calculam, fazem o cálculo que eu expliquei no primeiro exercício. Fazem o exercício da regra de 3. Aí você consegue encontrar a porcentagem, tá? Os gráficos 1 e 2 e a tabela 1 representam informações que refletem na estrutura da pirâmide etária brasileira. Sim, houve uma diminuição de quantidade de filhos por família, os velhos estão vivendo mais, então a pirâmide ela está mais quadrada do que pirâmide, né? Ela está mais linear, né? Perpendicular. Ela era mais perpendicular, né? E hoje ela está mais linear. Propomos que você pesquise em livros didáticos disponíveis na escola ou em diferentes sites da internet quais são as características da pirâmide etária brasileira. Registre as principais informações do espaço disponível a seguir. Nós já estudamos na aula anterior a pirâmide, lembra? Que eu coloquei lá gráfico incorreto. Assistam aquele vídeo, no final você vai ver a pirâmide etária do Brasil. Questão D. A dinâmica demográfica brasileira apresenta uma tendência de redução das taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade. Isso implica mudanças na composição da população. Podemos afirmar que essa tendência é mundial? Sim. Para entender, geralmente, ela é mundial no sentido de que as populações se movimentam de qualquer maneira, né? Então, ou aumento, ou retardando o crescimento, ou ainda diminuindo, há uma dinâmica no mundo inteiro. Agora, os países, conforme eles vão enriquecendo, é natural que a natalidade vá diminuindo, a mortalidade também e a fecundidade. E isso está atrelado, conforme Josué de Castro, no livro Geografia da Fome, à dieta alimentar, tá certo? Para entender um pouco mais, sugerimos uma ampliação da pesquisa sobre as 4 fases da transição demográfica. As 4 fases está relacionado a essa questão do crescimento do Brasil em determinado momento do crescimento populacional exacerbado, o momento em que você tem uma população depois de homens indo para a guerra e diminuindo, então, fazendo com que as mulheres fiquem mais tempo sozinhas, e aí um retardo no crescimento populacional. Depois, essa mulher também ingressando no mercado de trabalho pela ausência de homens para trabalhar no mercado de trabalho, década de 60, 70, e aí você tem, então, posteriormente, o ingresso de ambas as partes, tanto as mulheres como os homens no mercado de trabalho. Isso fez com que a taxa de crescimento populacional diminuísse mesmo, assim, muito, muito, muito. Questão E. Vamos lá. Considerando as informações coletadas na pesquisa, aponte em qual fase da transição demográfica o Brasil se encontra. Considerando as informações coletadas na pesquisa, aponte qual fase de transição demográfica o Brasil se encontra. Você pode colocar no Google essas informações e você vai descobrir em qual fase o Brasil está. Ele está na quarta transição, ok? F. Compare a situação do Brasil com a de outros países da América Latina, Europa, Ásia, a África, no que diz respeito à transição demográfica. Compare a situação do Brasil com a de outros países da América Latina, você vai descobrir que a África é um país ainda que está subdesenvolvido em boa parte do seu território, que são muitos países dentro daquele continente, 64, se eu não me engano. Você vai ver que a Europa, que é um país já rico, muito rico, concentrador de riqueza pelo processo colonial, ele já está no seu 4º grau de evolução, a quantidade de população é muito baixa, alguns países, inclusive, como a Suíça, a Dinamarca, a Finlândia, fazem políticas de imigração para essas regiões. Você vai pegar a Ásia, com boa parte também, países ricos, com o IDH acima de 0,800,
e vai entender que a transição demográfica está atrelada diretamente ao crescimento e desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento científico, à produção de conhecimento científico, da técnica e da aplicação dessa técnica desenvolvida a partir do conhecimento, da ciência, na indústria farmacêutica. Por isso é importantíssimo se produzir conhecimento, investir em educação, investir em ciência e em conhecimento, tá certo? Obrigado a todos, tenham uma boa tarde e até daqui a 15 dias. Façam exercício no caderno, postem no Classroom. Um beijo a todos, tenham uma boa tarde.